Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa última mini aula do módulo 4. Hoje nós encerraremos o conteúdo sobre funções inorgânicas. Nessa mini aula de hoje nós veremos o último tipo de função inorgânica, que são os sais, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma essa videoaula possa auxiliar no estudo de vocês. Bora lá então para a nossa mini aula de hoje? Bom, eu inicio como sempre com uma pergunta, né? O que são os sais? Pessoal, é muito comum a gente atribuir, né, o conceito de sal, simplificar esse conceito no conceito de sal de cozinha, né? Se engana quem pensa que o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, é o único sal existente, tá? Quando a gente está falando em sais, nós estamos falando, na verdade, numa função inorgânica, num dos tipos de funções inorgânicas, né? Assim como são os óxidos, as bases, os ácidos, os sais constitui um tipo de função inorgânica que engloba uma diversidade muito grande de compostos inorgânicos que são chamados sais. Ok? Então, quando a gente fala em sal, apesar de vir à nossa mente, né, o primeiro conceito que a gente tem de sal é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é apenas um dos vários compostos pertencentes à função sais. Ok? Eu vou dar aqui para vocês, além do cloreto de sódio, outros dois exemplos, né, de como os sais estão presentes no nosso dia a dia. Eu vou dar como exemplo para vocês, ó, o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio, cuja fórmula é CaSO4, né, ele é o principal componente do gesso. Aquele gesso que é utilizado para imobilizar quando você quebra um braço, uma perna, e o mesmo gesso, aquele que é utilizado para poder fazer a decoração nas casas, né? Aquele famoso teto de gesso, tá? O sulfato de cálcio é um exemplo de composto que pertence à função inorgânica sal, né? Que está presente em nosso dia a dia. Um outro sal muito comum no nosso dia a dia é o bicarbonato de sódio. Deixa eu colocar aqui o nome dele. Bicarbonato de sódio, né, que todo mundo conhece bem aí. O bicarbonato de sódio, a fórmula dele é NaHCO3. Ele é utilizado como um antiácido, né, quando a gente está com azia, então aquele mal-estar no estômago, a gente costuma ingerir uma solução aquosa de bicarbonato de sódio. E ele também é um componente do fermento químico, né, que é aquele fermento que a gente usa para poder fazer as massas de bolo, de pão crescer. E o exemplo mais comum que a gente tem de sal é o famoso cloreto de sódio, né, que é o NaCl, é o famoso sal de cozinha, né? Às vezes, erroneamente, a gente reduz o conceito de sal ao sal de cozinha, e não é, né? Os sais, ele constitui uma função inorgânica que engloba diversos compostos, como é o caso do sulfato de cálcio, do bicarbonato de sódio e também do cloreto de sódio, além de outros vários sais. Ok? Então, o sal é uma função inorgânica, tá? Não se resume ao NaCl. O NaCl é apenas um representante dos sais. Ok? Bom, tem duas formas da gente definir o que vem a ser sal. Nós podemos utilizar dois pontos de vista diferentes, tá? Do ponto de vista prático, nós dizemos que os sais são compostos resultantes da reação de neutralização entre um ácido e uma base, ou seja, um sal é qualquer composto que seja obtido a partir de uma reação de neutralização ácido-base. Na videoaula passada, nós vimos que a reação de neutralização ácido-base é uma reação em que eu tenho aqui reagindo um ácido e uma base, né, e que por apresentarem propriedades exatamente opostas, um acaba neutralizando o efeito do outro. A gente viu que numa reação de neutralização ácido-base, a gente tem a neutralização ali entre um ácido e uma base, produzindo sempre sal e água. Tem aqui um exemplo de uma reação de neutralização ácido-base, onde eu tenho o hidróxido de cálcio, que é uma dibase, né? Ela é uma dibase porque ele apresenta duas hidroxilas, e nós temos o ácido sulfúrico, que é um diácido, já que ele apresenta dois hidrogênios ionizáveis. Bom, como é que essa reação ocorre? Nós vimos isso na aula passada. A primeira coisa é a formação de água, né? Eu tenho aqui duas hidroxilas, né, na minha base, e tenho aqui dois hidrogênios no meu ácido. Essa hidroxila se junta com esse hidrogênio, essa outra se junta com esse outro hidrogênio, aliás. OH mais H vai dar sempre água, então aqui eu vou ter a formação de duas moléculas de água. Bom, e como é que o sal é formado? Basta eu tirar aqui, ó, da base, né, o que sobrou? Sobrou o cálcio. E do ácido sobrou o SO4. Então, o meu sal é o sulfato de cálcio, é o CaSO4. Tá? Então, do ponto de vista prático, nós podemos dizer que um sal é qualquer composto que seja resultante da reação de neutralização ácido-base. Ok? Bom, e do ponto de vista teórico? Como é que nós definimos o sais? Bom, do ponto de vista teórico, nós dizemos que os sais são compostos iônicos, né? Logo, eles sofrem dissociação. São compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente de H+,
né? Ele até pode ter H+, mas ele precisa ter um outro cátion diferente de H+, e ele precisa também apresentar um ânion que seja diferente de OH, da hidroxila. Tá? Vejamos aqui alguns exemplos de sais. Por exemplo, NaCl. Coloquei isso daqui em água, vai sofrer dissociação. Né? Eu tenho aqui um cátion, que é Na+, e o ânion Cl-. Bom, aqui eu tenho um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, aqui é um sal, ok? Bom, hidrogênio carbonato de potássio, mesma coisa. Ó, coloquei em água, vou ter a formação aqui, liberação do cátion potássio+, e do ânion hidrogênio carbonato, que é esse daqui, ó, diferente de H+, diferente de OH-, então eu tenho um sal, ok? Mesma coisa com esse sal aqui, coloquei em água, vou ter a formação do Ca2+, que é diferente do H+. Eu tenho aqui a presença do OH-, tem, mas eu tenho um outro ânion diferente de OH-, que é o Cl-. Então, aqui eu também tenho um sal, tá? Então, um sal é qualquer composto iônico que apresente pelo menos um cátion diferente de H+, pode ser Na+, K+, Ca2+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Ele até pode conter OH-, mas ele precisa ter um outro ânion além desse OH-. Tá? E um último exemplo aqui, sulfato de bário, BaSO4, coloquei em água, vai liberar os íons Ba2+, e o íon sulfato, SO4, 2-. Né? Isso aqui é diferente de H+, isso aqui é diferente de hidroxila, então aqui eu tenho um exemplo de sal. Ok? Então, todo sal ele é um composto iônico, ele é formado por um cátion, que vem aqui primeiro na fórmula, né? Eu tenho aqui um cátion, tá? E ele é formado por um ânion também, né? Nesse caso, o cátion eu preciso ter pelo menos um cátion diferente de H+, e preciso ter pelo menos um ânion diferente de OH-, ok? Bom, assim como nós vimos para os óxidos, para as bases e para os ácidos, os sais também são classificados quanto a diferentes critérios, tá? No caso aqui, os sais inorgânicos são classificados quanto a 3 critérios principais. Quanto ao número de elementos, né, que apresenta em sua fórmula, quanto à presença de oxigênio ou não, né, e quanto à sua origem. Veremos cada uma dessas classificações. Primeira classificação, quanto ao número de elementos, tá? Quanto ao número de elementos que um sal apresenta em sua fórmula, os sais inorgânicos são classificados em 3 tipos: binários, terciários e quaternários. Ó, esses nomes aqui já indicam muita coisa pra gente, tá? Sais binários são aqueles formados por 2 elementos diferentes. Ó, NaCl, eu tenho aqui sódio e cloro. K2S eu tenho potássio e enxofre. Ki eu tenho potássio e iodo. BaBr2 eu tenho bário e bromo. Então aqui, sais binários são aqueles que apresentam apenas 2 elementos em sua fórmula, 2 elementos diferentes. Já os sais ternários, como o próprio nome sugere, são sais formados por 3 elementos diferentes. Exemplo, sulfato de cálcio, eu tenho aqui o cálcio, eu tenho o enxofre, eu tenho o oxigênio, 3 elementos diferentes. Carbonato de sódio, eu tenho aqui o sódio, o carbono, o oxigênio, 3 elementos diferentes. Hipoclorito de potássio, eu tenho aqui potássio, cloro, oxigênio, 3 elementos diferentes. Então, esses aqui são exemplos de sais ternários. Um sal ternário é qualquer sal que vai apresentar 3 elementos diferentes em sua forma. E nós temos aqui, por fim, os sais quaternários, tá? Que são aqueles que apresentam 4 elementos diferentes em sua fórmula. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Na, um elemento, 2, 3, 4 elementos diferentes. Então, aqui eu tenho um exemplo de sal quaternário, NaCNO. Nós temos aqui o próprio bicarbonato de sódio. Eu tenho sódio, hidrogênio, carbono, oxigênio, 4 elementos, então ele é um sal quaternário. E por último, o hidrogênio sulfato de potássio, que eu tenho potássio, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, é mais um exemplo de sal quaternário. Beleza? Então, quanto ao número de elementos, binário se tiver 2 elementos diferentes, ternário se tiver 3, quaternário se tiver 4 elementos diferentes em sua forma. Bom, segunda classificação, quanto à presença de oxigênio, tá? Assim como foi visto no caso dos ácidos, nós temos sais que são oxigenados e sais que são não oxigenados. Né? Então, quanto à presença de oxigênio em sua forma, os sais são classificados em 2 tipos. Nós temos os sais haloides, que são aqueles que não apresentam oxigênio em sua composição, ou seja, na fórmula deles vocês não vão observar oxigênio. É o que nós chamamos de sais não oxigenados, tá? Por que esses sais não apresentam oxigênio? Porque eles são derivados de hidrácidos, né? E nós já vimos que hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio em sua composição. Veja bem, se o sal ele é resultante da reação entre um ácido e uma base, e se eu tenho ali a reação de um ácido que não tem oxigênio, o meu sal vai ser halóide, porque ele também não vai conter oxigênio. Alguns exemplos de sais halóides, ó, NaCl,
AlBr3, KF, dentre outros. Observe que nenhum desses três sais aqui apresenta oxigênio em sua composição. Logo, eles são classificados como sais halóides, tá? Exatamente o oposto aos sais halóides, nós temos os chamados oxissais. Como o próprio nome sugere, oxi, são sais oxigenados, tá? Nesse caso, então, são sais que apresentam oxigênio em sua composição. Logo, eu vou ver pelo menos um átomo de oxigênio ali na fórmula desses sais, ok? Por que eles apresentam oxigênio em sua composição? Porque eles são derivados de oxiácidos, ou seja, de ácidos oxigenados. Exemplo de sais aqui que são sais oxigenados, ou seja, que são oxissais. Carbonato de cálcio, eu tenho cálcio, carbono, oxigênio. O bicarbonato de sódio, eu tenho sódio, hidrogênio, carbono e o oxigênio aqui, ó. Sulfato de potássio, eu tenho potássio, enxofre, oxigênio. Olha o oxigênio aqui. Então, esses três aqui são exemplos de oxissais. Então, quanto à presença de oxigênio, eu tenho os sais halóides, que não contêm oxigênio em sua forma. Eu tenho os oxissais, que são aqueles sais oxigenados, ou seja, que contêm oxigênio em sua forma, beleza? Terceiro tipo de classificação dos sais quanto à sua origem, ou seja, quanto à origem, quanto ao tipo de ácido e de base que eles são provenientes, né, que eles são resultantes da reação ali, os sais são classificados em 4 tipos principais. Nós temos os sais neutros, os sais ácidos, que são também conhecidos como hidrogenossais, tá? Os sais básicos, que são conhecidos também como hidroxissais, e nós temos aqui por último os sais duplos ou mistos. Vamos ver o que é cada um desse tipo de sal aqui. Bom, vamos lá então para os exemplos. O que seria um sal neutro? Pessoal, os sais neutros são aqueles sais que resultam da neutralização total. Nós vimos que uma reação de neutralização total é aquela em que todas as hidroxilas da base são neutralizadas pelos hidrogênios do ácido, ou vice-versa. É quando eu tenho aqui, por exemplo, ó, uma dibase, né? Ou seja, uma base com duas hidroxilas reagindo com um diácido. É quando eu tenho quantidade suficiente de hidroxila para neutralizar os hidrogênios e vice-versa. Eu tenho quantidade suficiente de hidrogênio para neutralizar as hidroxilas. Nesse caso aqui, então, nós temos um exemplo de sal neutro. Por quê? Porque ele é resultante de uma reação de neutralização total, onde as duas hidroxilas da base foram neutralizadas pelos dois hidrogênios do ácido, tá? Exemplos de sais neutros: sulfato de cálcio, né, CaSO4, nitrato de bário, Ba, parênteses aqui, NO3 duas vezes, e o NaCN, que é o cianeto de sódio, dentre tantos outros, tá? Então, um sal neutro é qualquer sal que resulte da neutralização total entre um ácido e uma base. Bom, se eles resultam de uma neutralização total, por consequência, eles não vão apresentar nem hidrogênio, nem oxigênio em sua fórmula, já que todos os hidrogênios e todas as hidroxilas terão sido neutralizados. Bom, vamos para o segundo tipo aqui, então, os sais ácidos. Como o próprio nome sugere, os sais ácidos, eles também são conhecidos como hidrogenossais, tá? Por que esse nome, sais ácidos? Porque eles são resultantes da neutralização parcial do ácido. Nós vimos que existem 3 tipos de neutralização: a total, a parcial do ácido, que é quando eu tenho mais hidrogênios do que hidroxila, então nem todos os hidrogênios do ácido será neutralizado. E tem ainda a neutralização parcial da base, que é quando eu tenho mais hidroxilas do que hidrogênio. Nesse caso, então, nem todas as hidroxilas serão neutralizadas. No caso dos sais ácidos, eles são resultantes da neutralização parcial do ácido, tá? Por consequência, eles vão apresentar hidrogênio em sua fórmula. Por quê? Porque eles serão resultantes de uma reação ali, onde que pelo menos um dos hidrogênios do ácido não será neutralizado. É o que acontece aqui na formação do bicarbonato de sódio. Veja bem, eu tenho hidróxido de sódio, que é uma monobase, né? Porque tem uma única hidroxila, e eu tenho o ácido carbônico, que é um diácido. Veja bem, eu tenho apenas uma hidroxila para neutralizar 2H+. Concorda comigo que nessa estequiometria aqui, né, 1 para 1, eu vou ter que essa hidroxila se combinando com esse hidrogênio para formar água, mas como eu não tenho uma outra hidroxila, acaba sobrando um hidrogênio aqui no ácido. Bom, a gente viu que sai a água, o que sobra a gente junta para formar o sal. Então, veja lá. Depois que sai essa molécula de água, nós temos aqui o que sobrou da base Na, e do ácido sobrou um hidrogênio, que não foi neutralizado, e um CO3. Então, aqui, o nosso sal é o bicarbonato de sódio. Como ele apresenta aqui, ó, um hidrogênio em sua fórmula, e ele é proveniente da reação de neutralização parcial do ácido, ele é classificado como um sal ácido, ok? Exemplos: NaHCO3, que é o
o bicarbonato de sódio, o KHSO4, que é o hidrogênio sulfato de potássio, e o CaHPO4, que é o hidrogênio fosfato de cálcio, dentre tantos outros exemplos possíveis, ok? Terceiro tipo de sal, quanto à origem, sais básicos ou hidroxissais, tá? E são conhecidos como também hidroxissais. Bom, o que seria um sal básico ou um hidroxissal? É qualquer sal que resulte da neutralização agora parcial da base, que é aquele caso quando eu tenho mais hidroxilas do que hidrogênio, ou seja, pelo menos uma hidroxila da base não será neutralizada. Por consequência, um sal básico ele sempre vai apresentar OH em sua fórmula. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho o hidróxido de magnésio, que é uma dibase, tá? Reagindo com HBr, ácido bromídrico, que é um monoácido. Veja bem, pessoal, aqui eu tenho, ó, duas hidroxilas, eu tenho um OH- aqui e um outro OH-, e eu tenho aqui, apenas um H+, ó. Essa hidroxila se combina com esse hidrogênio, sai aqui a molécula de água. Só que observe, como o meu ácido só tem um hidrogênio, acaba sobrando uma hidroxila aqui que não foi neutralizada. Bom, o que sobra da base? MgOH. O que sobra do ácido? Br. Então aqui eu tenho um sal, que é um sal classificado como sal básico. Por quê? Porque ele é proveniente da neutralização parcial de uma base. E como eu tenho esse OH aqui na fórmula, comprovo mais ainda que este é um sal básico, tá? Então, o sal básico é aquele resultante da neutralização parcial da base. Exemplo, AlOHS, MgOHBr, né, que é esse exemplo que a gente tem aqui, o CaOHClO4, tá? Então, qualquer sal que seja resultante da neutralização parcial da base, ele é classificado como um sal básico. Por último, o último tipo de sais que nós vamos ver quanto à origem, os sais mistos ou duplos. Bom, o que seriam esses sais? São sais derivados de dois ácidos ou de duas bases diferentes. Bom, como que isso acontece, pessoal? Olha só, aqui eu tenho uma monobase, tá? E aqui eu tenho uma monobase. E aqui no caso, ó, eu tenho um diácido, tá? Eu posso fazer esse tipo de reação aqui, ó. Que é quando, por exemplo, aqui eu tenho 2H+, porque é um diácido, e eu precisaria de duas hidroxilas. Só que essas duas hidroxilas, elas provêm agora, nesse caso aqui, de duas bases diferentes. Eu tenho uma hidroxila que vem do hidróxido de potássio e uma hidroxila que vem do hidróxido de sódio. Então, o que seria um sal misto? É aquele que resulta da neutralização, quando eu uso, por exemplo, a neutralização de um diácido, que eu uso duas bases diferentes, duas monobases diferentes, ou então o caso contrário, quando eu tenho um hidróxido, uma base que tem muitas hidroxilas, eu vou precisar mais de um ácido diferente para poder neutralizá-lo. Observe aqui comigo, ó, essas duas hidroxilas vão se juntar com os dois hidrogênios, vão sair duas moléculas de água. O que sobra da minha primeira base? Potássio. O que sobra da minha segunda base? Na. O que sobra do meu sal? SO4. Então aqui eu tenho um exemplo de quê? Um sal duplo ou misto. Por que duplo? Porque ele é proveniente aqui da neutralização, nesse primeiro caso, usando duas bases diferentes. No caso aqui de baixo, já é o contrário. Ó, eu tenho uma tribase, né? Então eu tenho 3 hidroxilas. Eu vou precisar de 3H+. Eu posso usar, por exemplo, um diácido e mais um monoácido, né? Aqui eu posso usar um monoácido. Que no total eu vou ter 2 hidrogênios de diácido mais um do monoácido, vai dar 3 hidrogênios. Eu vou conseguir neutralizar essas 3 hidroxilas. Por consequência, aqui vai sair 3 moléculas de água. Bom, o que sobrou da base? Alumínio. O que sobrou do meu primeiro ácido? Cloro, sério. O que sobrou do meu segundo ácido? SO4 sulfato. Está aqui a fórmula do meu sal. Nesse caso aqui, então, ele é um sal duplo ou misto, ok? Exemplos de sais duplos ou mistos. KaNaSO4, AlClSO4, NaCaPO4 e daí por diante. Então, só entender aqui, ó, o próprio nome já sugere, tá? Sal misto, coisa mista, misturado, ou duplo. São aqueles sais provenientes da reação de neutralização quando eu uso ou dois ácidos diferentes ou duas bases diferentes. Eu vou precisar, no caso, ou mais de um ácido ou mais de uma base para poder neutralizar, ok? Bom, agora que nós já vimos a classificação dos sais, nós já vimos o conceito de sais, vamos ver aqui a fórmula geral de um sal, assim como nós vimos para os óxidos, para as bases e para os ácidos, ok? Como nós vimos, os sais são compostos iônicos, então se eles são compostos iônicos, eles apresentam um cátion e também um ânion. Nesse caso, os sais são formados por um cátion que é proveniente da base, enquanto o ânion é proveniente do ácido, tá? Então, dessa forma, esses compostos vão apresentar a seguinte fórmula geral. Imagine que em B aqui eu tenho um cátion que é proveniente da base, então por isso eu usei a letrinha B. E aqui eu tenho um ânion que é proveniente do ácido, tá? Então por isso eu usei a letrinha A.
Como é que fica a fórmula geral de um sal? Muito fácil, pessoal. O NOx da base, aqui o NOx do cátion, ele vem aqui para baixo do ânion e o NOx do ânion vem aqui para baixo do cátion. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho, por exemplo, um sal que é formado, ó, pelo íon Ca2+, pelo cátion Ca2+, e pelo ânion, tá? SO4, 2-, como é que vai ficar? Joga esse 2 para cá, joga esse 2 para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter Ca2, SO4 aqui, 2 vezes. Nós vimos que quando esses números aqui, quando os índices são múltiplos, nós podemos cortar. Cortei isso com isso, eu vou ter o quê? Vai ficar o quê? CaSO4. Né? Lembrando aqui, como eu passo a ter um só, eu não preciso colocar o parênteses, tá? Por exemplo, se eu tenho um sal que é formado pelo íon Fe 3+, pelo cátion, ferro 3+, cátion férrico, né? Mais o ânion Cl-, como é que vai ficar a fórmula desse sal? Ó, o 3 vem aqui para baixo e o 1 vem aqui para baixo. Consequentemente, qual vai ser a fórmula desse sal? FeCl3. Lembrando que 1, né, eu não preciso representar. Então, tá aqui a fórmula. Um sal é um composto iônico que ele é formado por um cátion, que vem primeiro na fórmula. Esse cátion ele é proveniente da base, tá? E ele é formado também por um ânion que é proveniente do ácido. Então, aqui nós vemos a reação de neutralização total, onde eu tenho aqui uma de base, né, que é o hidróxido de cálcio, tá? Reagindo com um diácido, nós já sabemos como é que essa reação se processa. Primeiro, as duas hidroxilas se combinam com os dois hidrogênios, saem as duas moléculas de água aqui. O que sobrou da base, Ca, é o meu cátion, vem para cá. O que sobrou do ácido, SO4 é o meu ânion. Então, tá aqui o meu sal. Ele é formado por um cátion, né, que é o que vem primeiro na fórmula, e ele é formado por um ânion, que é proveniente do ácido. Ok? Então, muito simples, né? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de formulação, ó. Se eu tenho um sal formado pela combinação dos íons Al3+, Cl-, como é que vai ficar? Isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Tá a fórmula do meu sal, AlCl3. Um sal formado pelo cátion Ca2+, e o íon sulfeto, o ânion sulfeto, S2-. Como é que vai ficar? Esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá, Ca2S2, corto, CaS. Sal formado pelo cátion magnésio, Mg2+, e pelo ânion fosfato, PO4, 3-. Esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá. Como é que vai ficar? Mg3, PO4, como é 2 vezes, eu coloco entre parênteses, PO4, 2. Ok? Entendido? Para a gente finalizar, né, nós precisamos ver aqui a nomenclatura dos sais, tá? Como é que a gente dá nome para um sal, né, ou para os sais? O nome de um sal, pessoal, a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é que o nome de um sal ele deriva do ácido que deu origem a esse sal, tá? E nesse sentido a gente vai precisar fazer a seguinte conversão. Como o nome de um sal deriva do nome do ácido, e nós já vimos que um ácido ele pode ter a terminação hídrico se ele for um hidrácido, né? Hidrácido, ou seja, se ele for um ácido não oxigenado, e ele pode ter a terminação oso e ico, no caso dos oxiácidos, tá? Nós vamos utilizar essas terminações aqui para poder formar o nome de um sal. O nome de um sal, então, ele deriva do nome do ácido que lhe deu origem. Nós teremos que fazer a seguinte conversão, ó. Um sal que for proveniente de um ácido não oxigenado, ou seja, de um hidrácido, a terminação dele vai ser sempre eto. Cloreto, sulfeto, brometo, iodeto, tá? Um sal que seja proveniente de um oxiácido, aí nós podemos ter aqui, né, oso se for para o menor NOx e ico se for maior NOx. Nós vamos fazer a seguinte conversão. Oso vira ito e ico vira ato, ok? Beleza? Então, oso vira ito, ico vira ato, beleza? Portanto, o nome de um sal terá a seguinte estrutura geral. Eu vou ter o nome do ácido aqui de origem. Por exemplo, se for um ácido bromídico, vai ficar brometo. Se for um ácido de enxofre, por exemplo, com menor NOx, vai ficar sulfito. Se for enxofre com menor NOx, sulfato. E daí por diante. O nome do ácido, a terminação aqui, cloreto, ito ou ato, e o nome do cátion de origem. Vejamos aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês, ok? Bom, então vamos lá. Esse sal aqui, ó, KBr, como é que seria o nome dele? Primeira coisa que eu preciso observar é qual foi o ácido que deu origem a ele. Ó, se ele não tem oxigênio aqui na sua fórmula, ele é um sal o quê? Halóide. Ele é um sal não oxigenado. Então, daqui eu já sei que ele é proveniente de um hidrácido, tá? E se ele é proveniente de um hidrácido, a terminação dos hidrácidos nós sabemos que é hídrico. E hídrico vira eto. Como é que vai ficar o nome desse sal aqui, então? Eu pego o nome do elemento, que é bromo, coloco a terminação eto, brometo.
o nome do cátion aqui, potássio. Então, brometo de potássio. Por exemplo, ó, NaCl. Não tem oxigênio, logo é um halóide. Como é que vai ser o nome dele? Pega o nome do elemento aqui, do ácido, que é o cloro, coloca a terminação eto, cloreto. Cloreto de quê? Cloreto de sódio. Ok? Vamos lá, outro exemplo aqui, ó. NaI. Iodo, não tem oxigênio aqui, então já sei que a terminação é eto, então vai ficar iodeto de quê? De sódio. E daí por diante, tá? Todo sal não oxigenado, ou seja, todo sal que não apresenta oxigênio em sua fórmula, a terminação é eto. Cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e daí por diante. Agora, se eu tenho um sal que é oxigenado, então eu tenho aqui um oxissal, né? Nesse caso, então, eu sei que ele é proveniente de um oxiácido. Então, logo, ele contém oxigênio em sua fórmula exatamente por causa desse ácido que deu origem. Bom, como é que eu faço, então? Primeira coisa que eu vou ter que saber é qual foi o ácido que deu origem a esse sal. Para saber qual ácido deu origem a esse sal, basta eu calcular o NOx do enxofre aqui, pessoal. Ó. Oxigênio menos 2, sódio está na família A, então é mais 1. Então, observe bem, 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2 aqui, menos 6. Qual é o NOx do enxofre? Mais 6. Eu sei que quando o NOx é mais 6, eu uso a terminação o quê? Ico. Ico. Mas como é um sal, esse ico acaba virando ato. Como é que vai ficar o nome desse sal, então? Ó, se ele veio do ácido sulfúrico, o nome dele vai ficar sulfato de sódio. Ok? Agora aqui, se eu tenho, por exemplo, a reação entre esse ácido aqui, que é um oxiácido também, né? Nós sabemos que ele é um oxiácido porque ele apresenta oxigênio, e ele vai originar, então, um oxissal. Como é que seria o nome desse oxissal aqui? Bom, olha o nome desse ácido, ácido nitroso. Por quê? Porque o NOx do óxido do nitrogênio aqui, olha só, 4 vezes menos 2, aliás, 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 1 do hidrogênio, aqui eu vou ter mais 3. Quando a gente tem NOx mais 3, a terminação é oso, tá? Para o ácido. E, consequentemente, esse oso vai gerar um sal que a terminação é ito, tá? Então, como é que vai ficar o nome desse sal aqui? Ó? Ele é proveniente do ácido nitroso. Então, vai ficar nitrito de prata, tá? Bom, como é que eu posso dar uma dica aqui para vocês guardarem esse nome? Olha só. Guloso mosquito, tá? Guloso mosquito pousou no bico do pato. Olha só para vocês guardarem aqui, ó. Guloso mosquito pousou no bico do pato. Oso vira ito, ico vira ato, ok? Para não esquecer uma regrinha aí, uma regrinha não, uma dica, um macetezinho para vocês não se esquecerem. Então, primeira coisa, pessoal, para dar o nome para um sal, vocês vão olhar. Se tiver oxigênio, vai ser ito ou ato a terminação. Se não tiver oxigênio, necessariamente a terminação vai ser eto. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Então, aqui, ó, a nomenclatura, então, dos sais varia conforme o tipo de sal. Se ele é um sal halóide, um oxissal. Bom, no caso dos sais halóides, que são aqueles não oxigenados, o nome vai ficar da seguinte forma. A gente coloca o nome do ácido, por exemplo, cloro, iodo, bromo, enxofre, né, sulfuro, terminação eto, mais o nome do cátion. Vamos lá? NaBr, ó. Se não tem oxigênio, eu sei que a terminação é eto. Então, eu pego aqui o nome do ânion, né, que veio do ácido, então, brometo de sódio. Mesma coisa aqui, Ki. Esse I aqui é o ânion, então eu pego o nome desse elemento, iodo, né, coloca a terminação eto, iodeto de potássio. Aqui, FeSL3, o elemento é cloro, coloca a terminação eto, então vai ficar cloreto. Nesse caso aqui, como o NOx é mais 3, cloreto férrico. Se fosse FeSL2, ficaria cloreto ferroso. Bom, por que cloreto ferroso e por que é cloreto férrico? Só a gente olhar, pessoal. NOx do ferro aqui é mais 2, ele está com o menor NOx dele, então terminação oso. Aqui ele está com NOx mais 3, maior NOx dele, então terminação ico. Então prestem atenção, tá? Quando o cátion aqui, ó, quando o metal apresentar mais de NOx possível, a gente tem que levar em consideração se ele está com o maior ou o menor NOx dele. Se tiver com o menor NOx, é a terminação oso. Se tiver com o maior NOx, terminação ico, ok? Bom, e no caso dos oxissais, que são aqueles sais que contêm oxigênio, a nomenclatura, então, pode ter duas terminações. Ito, né, se ele for proveniente do NOx do elemento central, ali, o menor NOx, seria oso, vira ito. Ou ato, se ele for proveniente ali do maior NOx do elemento central, que no caso seria ico, a terminação, se ele fosse um ácido, né?
Então vamos ver como é que ficaria a nomenclatura de um oxissal. O nome do ácido de origem, terminação ito, se ele tiver com menor NOx, terminação ato, se ele tiver com maior NOx, mais o nome do cátion da base de origem. E aí aquela tabelinha de NOx, né, dos elementos ali com NOx variável, vai nos ajudar bastante. Olha só, quando eu tenho o elemento central ali com NOx, por exemplo, 5, tá aqui ele, né, aqui no caso aqui, NOx 5, a terminação é ato. Então veja bem, o NOx do enxofre, do nitrogênio aqui é 5. Como é que vai ficar o nome desse sal? Nitrato de sódio, ok? O iodo aqui, ó, menos 2 do oxigênio, mais 1 do potássio, aqui eu tenho mais 1. O elemento central apresenta NOx mais 1. Como é que vai ficar então? Ó, quando NOx é mais 1, eu tenho hipo, nome do elemento, e ito no final. Então vai ficar hipoiodito de potássio, tá? Pode parecer nomes estranhos, mas é isso mesmo, tá, pessoal? Por último aqui, ó, eu tenho o ferro com NOx mais 2, oxigênio menos 2, então eu tenho 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2 dá menos 6. Para zerar, eu preciso de mais 6. Então eu tenho um enxofre com NOx 6. Quando o enxofre está com NOx 6, a terminação é ato. A gente sabe que enxofre, o nome dele na verdade é sulfo, então o nome desse sal aqui vai ser sulfato ferroso. Bom, por que é sulfato ferroso? Porque nesse caso o ferro está com o menor NOx dele, que é mais 2, ok? Então, tá aí, nomenclatura dos oxissais, a terminação do ácido de origem aqui vai ser sempre convertida em ito ou ato, ok? Para a gente encerrar, a nomenclatura dos sais ácidos ou básicos. Obedece basicamente a mesma nomenclatura com uma pequena ressalva, né? No caso dos sais ácidos, a gente tem que colocar um prefixo aqui, hidrogênio, na frente. No caso dos sais básicos, o prefixo hidróxido. Então, vamos ver aqui, NaHCO3, como é que seria o nome dele? O nome popular que a gente conhece é bicarbonato de sódio, mas o nome oficial seria hidrogenocarbonato de sódio. Bom, por que eu sei que é carbonato? O carbono aqui está com o seu NOx 4, então é ico, vira ato, então carbonato de sódio está aqui, e hidrogênio por causa desse hidrogênio aqui, porque ele é um sal ácido. Mesma coisa aqui, ó. Esse sal, se ele não tivesse o hidrogênio, o nome seria fosfato de potássio. Fosfato por quê? Porque o fósforo está com o NOx 5. NOx 5, a terminação é ato, então fosfato de potássio. Como ele tem esse hidrogênio aqui, ó, então hidrogeno fosfato de potássio. Por último, né, com um sal básico, como é que ficaria? Bom, só a gente olhar aqui, se fosse CaCl2, seria cloreto de cálcio, só que a gente tem esse hidróxido aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? Primeiro, ele é um sal que ele não tem oxigênio aqui, né? O oxigênio que ele tem é, na verdade, aqui da hidroxila, porque é um sal básico. Então, eu coloco cloreto de cálcio, né? No caso, como eu tenho essa hidroxila aqui, então vai ficar hidroxicloreto de cálcio. Para a gente finalizar, qual seria o nome desse sal aqui? Bom, vamos lá. Enxofre está aqui com NOx mais 6. Mais 6 a gente sabe que a terminação para um sal é ato. Então, como é que vai ficar? Sulfato de sódio. Esse seria o nome se ele não tivesse aquele hidrogênio ali. Mas como ele tem esse hidrogênio aqui, ele é um sal ácido, então vai ficar com hidrogeno sulfato de sódio, ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês, né, tenham entendido o conteúdo aí. E a gente finaliza então aqui as funções inorgânicas, terminando aí, encerrando com chave de ouro com os sais, tá? Peço para vocês terem bastante atenção, principalmente na parte de nomenclatura, naquelas conversões oso para ito, ico para ato e hídrico para eto. Só se lembrar, tá? Se o sal não tiver oxigênio, a terminação é eto, cloreto, brometo, sulfeto de sódio, de potássio, enfim. Se o sal tiver oxigênio, a terminação vai ser ito, se ele for derivado, né, do ácido ali que está com menor NOx, por exemplo. Ácido nitroso vai gerar um nitrito, tá? E a terminação vai ser ato se o elemento do meio tiver com o seu maior NOx. Por exemplo, no caso ali, HNO3, que é o ácido nítrico. Se ele gerar um sal, ele vai gerar um sal, né? Ico vira ato. Então vai ficar nitrato de alguma coisa. Entendido? Peço a vocês, então, para prestar bastante atenção nessa questão da conversão, né, de um nome de um ácido para o nome de um sal. Hídrico vira eto, ico vira ato e hídrico vira eto, oso vira ito e ico vira ato, ok? Vou ficando por aqui então, até a próxima aula. Tchau, tchau, um abraço, valeu!